Boa noite, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma palestra live da Instituição Espírita Recanto dos Pássaros. Vamos iniciar a nossa palestra através da prece inicial. Amigo Jesus Cristo, Mestre da Galileia, querido irmão, nesta noite especial, como todas as noites, pedimos a vossa permissão para que possamos falar em vosso nome, para que o vosso amor, Jesus, se multiplique em todos os lares neste momento. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos dê um bate-papo com muita luz e com a tua proteção. Que assim seja. Senhoras, senhores, amigos queridos, mais uma vez boa noite. Nós agradecemos a oportunidade em que a IERP nos dá de fazermos a nossa palestra via live. E nós hoje vamos conversar sobre escolha e destino. Como já de costume, nós contamos uma história para vocês dentro do próprio tema. Hoje nós trouxemos a história de Jerry, um norte-americano, e quem narra essa história para nós é seu amigo Paul Silman. Ele diz que Jerry era uma pessoa muito otimista e que seu amigo sempre estava de alto astral. Ele conta que seu amigo tinha algo muito positivo dentro dele. Quando alguém perguntava a Jerry, como você vai? Ele de imediato respondia, eu vou bem, vou muito bem. Jerry era gerente de uma cadeia de restaurantes, era uma pessoa conhecida nos Estados Unidos e tinha uma cadeia de restaurantes. Mas o Jerry era aquele gerente que passava sempre pensamentos positivos para os seus funcionários, e essa transmissão de pensamentos positivos, de alegria, era contagiante. Todos os seus funcionários tratavam os clientes da mesma forma. Ele era motivador, totalmente motivador. O seu lema, o lema de Jerry era, toda manhã, ao acordar, ele pensava que tinha duas escolhas, certo? Ao acordar, viver muito bem o dia ou viver mal. Isso Jerry sempre pensava ao acordar. Eu devo viver bem o meu dia de hoje ou viver mal. Sempre que acontece algo desagradável, posso escolher ser vítima ou não. Então, ele aprendia com isso e sempre escolhia viver bem. Então, ele escolhia que o dia dele seria um dia maravilhoso. Certo dia, ele deixou a porta dos fundos, a porta do seu escritório, em um dos seus estabelecimentos, a porta aberta do fundo, e alguns assaltantes adentraram e colocaram um revólver na mira na cabeça de Jerry e pediu que ele abrisse o cofre. Jerry ficou nervoso e errou o código. Mais nervoso ainda ficaram os assaltantes, ficaram muito mais nervosos e atiraram em Jerry. Ao cair, Jerry pensou, eu deveria ter compreendido e ter ficado calmo para abrir o cofre. Mas ele foi levado, os empregados dele, que eram amigos,
o levaram para um hospital. Ele foi para uma emergência e nessa emergência ele foi direto ao centro cirúrgico, porque ele recebeu N balas, né? Com isso, ele vive encarnado, obviamente, no centro cirúrgico. Ele observou as feições do médico, das enfermeiras, do anestesista, né? E ele ficou naquela sensação, meu Deus, o que é que vai acontecer? Aí ele escutou a enfermeira perguntar, o senhor é alérgico? Jerry disse no impulso, sou. E observou a fisionomia de todos. E todos ficaram esperando a complementação da frase dele. Aí ele complementou, sou alérgico a balas. Aí o médico, a enfermeira, todos sorriram. E ele complementou e disse, amigos, eu decidi, eu estou entre a vida e a morte, mas eu decido viver. Por favor, me operem como estão me vendo, vivo e não como morto. A cirurgia demorou muito e Jerry foi salvo, né? E com 15 dias ele voltou para sua casa. Ele começou a receber visitas e justamente a primeira visita foi de um dos seus funcionários, um dos seus gerentes. Então ele disse o seguinte, que o gerente perguntou o seguinte para Jerry, o que foi que passou na sua cabeça, Jerry? Ele chegou e disse que ficou com medo e não sabia mais o que fazer em coisa alguma, né? Mas ele passou uma lição de moral para nós e passa quando ele chegou com os visitantes, que primeiro, como eu estou dizendo a vocês, foi o gerente, e ele disse que teve uma escolha para fazer entre morrer ou ficar vivo. E ele escolheu ficar vivo. E ele declarou que esta escolha foi quem o salvou. Quem o salvou daquela cirurgia que demorou mais de 10 horas, porque ele não se abateu e ele se lembrou de todas as manhãs quando ele acordava e perguntava, hoje eu vou ter um bom dia ou um dia ruim? Eu escolho pelo bom dia. Então essa é a lição que a gente traz para hoje, para a nossa palestra, que é a lição de Jerry, o norte-americano. E a gente tem aqui ó, a arte, gente, é a arte de bem viver. Nós, para vivermos, e nós somos eternos e viveremos sempre, nós sempre vamos ter escolhas. A vida é feita de escolhas. O nosso tema hoje é o que? Escolha e destino, uma coisa ligada à outra. Porém, nós vamos aqui explicar a vocês a diferença. Eu sei que vocês sabem, né? Nós vamos reforçar, através das leituras, né, a diferença. Então, nós podemos, olha, escolher em ser felizes ou em ficar tristes. Nós podemos escolher em tudo ficar com mau humor ou aceitar as coisas como são e tirar o melhor proveito delas. Nós podemos escolher ter saúde ou não. Então, tudo na nossa vida são escolhas. E o destino, ele não existe. Olha, o destino, ele não existe em hipótese alguma. Nós temos as nossas escolhas. Está aí a lei do livre-arbítrio, né, que nos dá o direito de escolha. Então, o que seria o destino? O destino seria uma fatalidade. E fatalidade também não existe. Se for para afirmarmos que existe a fatalidade, nós afirmamos agora para vocês
né, para o nosso Facebook, como eu falo, a gente fala que tem 5.000 amigos e aberto é público, né, que a única fatalidade que nós temos é a fatalidade de desencarnarmos e reencarnarmos. É a fatalidade de nós vivermos felizes, certo? Se for chamar isso de fatalidade. Vocês poderiam questionar, se autoquestionar e perguntar também o seguinte: Eduardo, mas quando nós encarnamos, nós não trouxemos problemas de vidas passadas? Isso não é um destino? Não. Porque a visão espírita é comprovada justamente que a nossa encarnação não é para nós sofrermos. A nossa encarnação é para nós passarmos por provação e para que nós possamos nos evoluir espiritualmente. Então, aquilo que nós fizemos de errado no passado e trouxemos para essa nossa encarnação, não é um destino. Por quê? Porque justamente pelas nossas escolhas, nós podemos transformar aquilo que trouxemos de ruim em um bem. A escolha é nossa, gente. Deus nos deu livre-arbítrio. Então, há aquelas histórias que nós contamos, que nós ouvimos, que nós lemos, né, que quando a gente vem para perder um braço, porque em algumas ocasiões, em vidas passadas, e normalmente na penúltima encarnação, né, a gente fez, vamos dizer assim, alguém perdeu o braço, ou nós perdemos o nosso braço pelo abuso, aí vem nessa encarnação, com uma programação perispiritual de perdermos o braço. Chega a acontecer o quê? Que quando nós encarnamos, trabalhamos para o bem, nos edificamos, ajudamos ao próximo e aquela dívida que nós temos conosco mesmo, porque a Deus ninguém deve, nós devemos a nós mesmos e à natureza, ela se transformou, ao invés de perdermos o braço, perdermos o cantinho da unha. Então o destino está aí, o destino ele não existe, certo? Ele não existe. No que nós precisamos é escolher viver, escolher o otimismo, é escolher a parte melhor da vida, porque tudo, assim que nós abrimos os nossos olhos, já parte uma escolha: levanto ou não levanto? Se eu não me levantar, quais serão as consequências de eu ficar deitado? Se eu levantar, quais serão as consequências ao me levantar? Tudo é uma questão de escolha. Então, o que a gente quer que fique bem claro aqui para vocês é que a doutrina espírita, ela explica detalhadamente que o destino não existe. Aquelas pessoas que ficam apegadas à chamada destino, então comecem a desapegar, porque somos nós que fazemos as nossas vidas, né? Nós não fomos criados para o mal em hipótese alguma, não fomos criados para o mal, de jeito algum. Então esse destino somos nós que fazemos. E as escolhas, veja bem, as escolhas elas devem ser muito bem feitas, muito bem feitas. Nós temos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo a passagem da porta estreita. É uma escolha nossa, é uma escolha nossa, né? A porta estreita no entendimento espírita são as dificuldades as quais a vida nos coloca, são as dificuldades as quais nós pedimos para passarmos quando estávamos na erraticidade, nós nos humilharmos, quer dizer, a gente retirar de nós o sentimento de orgulho, da vaidade, da inveja. Isso é a porta estreita, mas também tem a porta larga. A porta larga, que é a porta da vaidade, a porta larga, que é a porta
da felicidade mundana, mas lembramos sempre que atrás de toda felicidade mundana sempre há tristezas, né? A gente vê os sorrisos das pessoas, né, em sociedade, e nós observamos intrinsecamente na pessoa que ali a pessoa está disfarçando para uma sociedade. Será se essa é uma boa escolha, esse disfarce? Será se vale a pena estar naquele local porque a sociedade quer que estejamos naquele local? Será se vale a pena a gente se autodestruir com pensamentos negativos, com pensamentos que vão destruindo as nossas defesas espirituais, as nossas defesas psicológicas? Será se vale a pena nós escolhermos pensamentos destrutivos e com isso nós adquirirmos companhias espirituais que também são destrutivas? Vale a pena? Nós vamos sofrer e vamos fazer o próximo sofrer também. Em um dos livros que nós estudamos, nós estudamos 6 livros, fora o Evangelho, eu sempre digo, livro de cabeceira é o Evangelho. Em um dos livros ele chama Anotações, que é de Francisco Cândido de Xavier. Muitas vezes nós sentimos a infelicidade, gente, porque nós imaginamos que os nossos maiores problemas são os maiores do mundo. Então nós pegamos os nossos problemas e o elegemos como os problemas maiores do mundo. Nós esquecemos de olhar para o outro. Nós escolhemos alimentar os nossos problemas. Nós escolhemos olhar para nós como coitados, como aqueles que têm a pior doença psicológica, a pior doença material, e deixamos de olhar para o próximo. Isso é um costume, um péssimo costume de nós humanos encarnados, é um péssimo costume. Normalmente em conversas particulares, em hall de amigos, eu sempre digo o seguinte, que há pessoas que gostam tanto de escolher serem as que mais sofrem, que as conversas parecem que estão numa fila do INSS, em que cada um tem uma doença pior que a outra. E vai dizer, mas o meu problema é pior, porque o meu problema... Para que isso? Para que esta escolha do problema? Me respondam, para quê? A gente tem um problema, não vai correr desse problema, não. A gente não vai correr desse problema, a gente vai enfrentar o problema. A gente tem que ter a disposição de encarar o problema vendo-o com uma solução. Não há nenhum problema que não seja resolvido, a não ser quando chega a hora do nosso desencarne. Aí é que não é um problema, né? Não é um problema de jeito algum, é porque já estava marcado para o nosso desencarne. Então, meus companheiros, eu estou tentando ver aqui se há alguma pergunta, não há, certo? Então, o que acontece é isso, nós temos que ter essa escolha positiva, para que a gente não fique se lamentando direto. Lamentações, lamúrias, os coitadinhos, vamos acabar com essa escolha, porque nós não podemos culpar Jesus, nem Deus, e dizer que foram eles que enviaram. Que é isso? Onde existe o raciocínio, onde existe a fé espírita, onde está o Evangelho em prática. Um pai vai enviar um problema para um filho. Quem é um pai aqui, um pai carnal, um pai da terra? Quem é um pai que vai jogar uma pedra no filho? Quem é um pai que quando o filho pede um pão, ele vai dar uma pedra? Imaginemos o Cristo, imaginemos Deus, que é o nosso Pai superior, nosso Pai todo-poderoso. Então, essa demarcação de escolhas, de limites, nós temos que ter, certo? Nós temos que ter. Nós estamos passando em todos os canais das televisões, em todas as mídias sociais, mostram, né? Nós estamos passando por um período problemático. Estamos.
e ambos de passar pelo problema. Agora a gente tem que pensar que o problema vai ter solução. O problema vai ter solução. O pensamento do Espírito, o pensamento do cristão é esse. Vai ter solução, sim. Então, tendo a solução, é o que a gente vai simplesmente observar para essa solução. Então, as escolhas, elas devem ser raciocinadas, elas devem ter um pensamento positivo. Deus que é Pai, amor e bondade, nunca se esquece de nenhum dos seus filhos. Nunca. Se estivermos um pouco mais de fé, confiando na assistência providencial de amigos espirituais e daqueles que do nosso lado, na nossa companhia, nos ajudam, os familiares encarnados e desencarnados, os parentes encarnados e desencarnados, os nossos anjos, confiemos neles, que eles vão nos ajudar, eles vão nos ajudar nas nossas escolhas, eles não vão interferir, não é isso? Os bons espíritos, eles não interferem, eles sugerem quando temos alguma dificuldade em escolher entre o caminho X e o caminho Y. É indispensável reconhecer que cada um deve fazer a sua parte. Cabe ao homem agir conscientemente com as suas ações. Cabe a todos nós entendermos qual é o nosso papel aqui no planeta Terra, qual é a finalidade da nossa encarnação, porque nós temos essa responsabilidade durante as nossas escolhas. O que nós estamos passando aqui hoje, que eu, Eduardo, está passando aqui hoje, é um processo de uma escolha que eu fiz até ontem. Estão compreendendo? O que Luiz Eduardo trouxe de problemas físicos isso é um resultado de escolhas que fiz no passado. No passado ontem, ou no passado longínquo, ou numa vida passada, numa encarnação passada. Isso é destino? Não é. O destino literalmente dito, como no dicionário Aurélio, o destino significa algo imutável, algo que é fatal, algo que faz parte da fatalidade. E nós sabemos, mais uma vez, não existe fatalidade para isso. Não existe a fatalidade. O destino somos nós que fazemos. Olha, a felicidade ou infelicidade depende das escolhas que fazemos. Se hoje eu sou feliz, eu tenho que me aplaudir pela escolha que eu fiz. Se hoje eu estou infeliz, eu tenho que procurar raciocinar porque eu escolhi estar infeliz hoje e trabalhar para que amanhã eu não seja infeliz. Então há várias situações em que a vida nos coloca as escolhas, certo? Há várias situações. Nós separamos aqui para vocês de alguns livros. Um deles, nós vamos aqui, colocar aqui para vocês, em o livro dos Espíritos, a questão 258A. Aí, olha, Livro dos Espíritos, questão 258A. Nada acontece sem a permissão de Deus, pois Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Já diz aí o Livro dos Espíritos, pois Ele, Deus, foi quem criou todas as leis que regem o universo. Então nada na vida acontece sem a permissão dele. Aí é quando tem um sentido figurado, quando dizemos que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Nós sabemos que é um sentido figurado, não é porque Deus, Ele não vai estar olhando se uma folha cair aqui e ali. Ele tem grandiosas coisas, macro coisas para fazer, mas é uma lição que nos coloca, que nada acontece sem a permissão dele. Dando continuidade aqui a essa questão 258A do Livro dos Espíritos,
os Espíritos dizem aqui também, perguntai então, por que fez tal lei e não outra, dando ao Espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Então, por que Deus por que Deus não nos colocou uma lei para que nós não caíssemos nas tentações, para que nós não errássemos nas nossas escolhas? Porque Deus nos deu a lei do livre-arbítrio. Deus quer que nós avancemos por nossas próprias pernas, por nossas próprias luzes das nossas almas. Continuando, aí vem, nada entrava o seu futuro. Nada entrava o nosso futuro. O caminho do bem como do mal. Visto abertos, o mal e o bem estão abertos, nada vai entravar, vai impedir o nosso futuro, não. Está aqui no LE. Os caminhos estão abertos, os caminhos do bem e os caminhos do mal. Resta-nos uma boa escolha. É por isso que nós sempre, quando conversamos com pais, né, tem seus filhos menores de idade, principalmente ainda crianças, que os eduquem de uma forma que observem as suas tendências. Porque Jesus Cristo nos colocou como modelo de pureza de coração, a imagem de uma criança. E nós sabemos muito bem, e o Cristo, quando colocou a imagem de uma criança como uma pureza de coração, não a idade física, não a idade do espírito, mas a idade física da criança, porque ela não tem condições, ela não tem a maldade ainda. Então, quando nós conversamos com alguns pais e falamos sobre isso, a gente sempre dá este exemplo, com essa questão do LE e pegando a questão do Evangelho segundo o Espiritismo, que eduquem os seus filhos, observem as tendências deles, porque já é comprovado dentro da ciência espírita que há mais ou menos com 7 anos de idade, as crianças elas já começam a desabrochar com os seus instintos, que trouxeram de vidas passadas. Então, que comecem a educar seus filhos de uma forma livre, né, com a educação. Bem, nós também separamos aqui para vocês do livro Nascente de Bênçãos, na página 121, página 121, nós trouxemos aqui o seguinte: podes mudar o teu destino conforme agires no teu dia a dia. Então não é o destino fatal. Porque se for aquela ideia que muitos pensam, meu destino foi casar com fulano, né? Meu destino foi de ser empregado naquela empresa. Não é o destino. Está aqui o livro a dizer, podemos mudar o nosso destino conforme as nossas ações do dia a dia. Possa ser que vocês que estão nos assistindo, né, na erraticidade, prometeram a vocês mesmos e aos guias e anjos da guarda de vocês, que a reencarnarem, fossem trabalhar, ajudar as pessoas que estão sofrendo com a Covid-19. E chegam agora, não vão. Foi o destino? Uma escolha de vocês. Não vão. Formarem-se médicos, formarem-se enfermeiros, auxiliar de enfermagem, todo o pessoal da área médica. Não vão. É obrigado a ir? Não. É uma escolha de vocês, é uma escolha de quem, pronto, agora vai estar em dívida consigo mesmo. Entenderam? Então não há essa questão do destino. Continuando aqui a parte do livro, não existe uma predestinação para o mal, mas sim para a perfeição relativa. Foi como nós falamos no início dessa palestra, que não existe uma predestinação para o mal, não existe, gente. Fulano nasceu para ser mal. Isso é uma falta de caridade até de falar uma coisa dessa, porque nós não nascemos, nós não reencarnamos para sermos maus. Deus não criou ninguém para a maldade, Deus nos criou simples e ignorantes.
e colocou na nossa consciência espiritual a existência dele e a lei do amor e caridade. Então, não existe essa questão de predestinação para o mal, e sim para a perfeição relativa. Nós temos e vamos ser, se nós temos a capacidade, vamos ser perfeitos relativamente. Estamos ainda distantes da perfeição em que Jesus quer que estejamos. Somos espíritos superiores ainda, né? Mas nós vamos chegar lá. A perfeição relativa, nós não teremos a perfeição de Deus, é óbvio. Deus, ele está lá, né? Deus é o único. Mas nós chegaremos daqui a não sei quantas encarnações, né? Para mim, bote aí mais 100, 170 encarnações, para que eu possa chegar a uma certa fase da perfeição relativa. O bem que fazes é a luz que acende na noite dos seus compromissos. Olha, o bem que nós fazemos, olha que coisa mais linda nesse livro. O bem que nós fazemos é a luz que nós acendemos na noite dos nossos compromissos, apontando rumos libertadores e diminuindo o débito que te pesa na economia espiritual. Coisa mais linda aqui do livro Nascente de Bênção. O bem que nós fazemos é uma luz que nós clareamos no nosso caminho. E essa luz, ela vai aumentando e diminuindo a nossa dívida conosco mesmo e com a natureza. Sempre que tem seja a oportunidade de servir, ainda do livro Nascente de Bênçãos, sempre que se tem seja a oportunidade de servir, de construir, de auxiliar, de olvidar os prejuízos que te hajam causados, quer dizer, de esquecer os prejuízos que te hajam causado, não te detenhas ante o prazer de realizá-los. Então, a gente tendo a oportunidade de fazer o bem, a oportunidade de praticar o perdão, tudo isso é escolha, gente, tudo isso é escolha. A oportunidade de fazer o bem, a oportunidade de olvidar o mal que nos fizeram, a gente não deve se deter a isso não. A gente deve agarrar esta escolha, porque é esta escolha que vai nos levar à sublimação relativa, espiritualmente falando. Ele termina aqui dizendo: os teus atos são os teus acusadores ou defensores no tribunal da tua consciência e te representarão diante da legislação divina. Os nossos atos serão os nossos acusadores ou defensores no tribunal da nossa consciência. Vocês com certeza já ouviram falar, e é uma realidade, e agora cada situação é uma situação, que alguns espíritos, quando desencarnarem, quando se mantém já com um certo equilíbrio, isso a gente vê muito, e que quando está na pátria espiritual, em que o seu amigo espiritual começa a conversar com ele, e normalmente eu mesmo falo dizendo assim, aí aqui é a minha linguagem, né, a linguagem de Eduardo, que passa o fio. É um cinema em que Eduardo, quando desencarnar, vai estar sentado e a gente vai ver, dizer, meu Deus, eu fiz isso, Jesus, uma coisa boa, eu agi daquela forma. O que é isso? É o julgamento consciencial, provando que não há inferno, provando que não há purgatório e nem há paraíso. Há a questão consciencial. Então, se eu pratico bem, a minha consciência vai ser minha própria defesa. Se eu faço a escolha de praticar maldade, a minha consciência será minha promotora. Vai agir, vai dizer, você errou, você não merece estar aqui. E vai começar aquele conflito espiritual. E esse conflito, Eduardo Aquino, vocês esperem para quando desencarnarem não. O conflito nós já passamos agora. Quanto de nós sofremos por péssimas escolhas? Quanto de nós, né, já fizemos algo de ruim ao próximo e depois a consciência, na hora não, na hora se nós não tivermos a prática da doutrina espírita, a prática do Evangelho do Cristo, a consciência não vai doer.
Mas se nós já tivermos, a coisa vai dizer, você fez isso de errado, e a gente, praticamente que cai. Entendeu? Então as escolhas, elas devem ser pensadas. Também aqui nós separamos de outro livro, entre o livro conhecidíssimo também, o livro Entre Dois Mundos, na página 171. Não vou ler todo, mas o livro Entre Dois Mundos, na página 171, nós colocamos aqui, destacamos aqui o seguinte: alterar, pois, a conduta moral e espiritual é o dever que nos cabe manter em consciência, porquanto os males que hoje nos assinalam são efeitos dos próprios equívocos de ontem. Cabe-nos o compromisso de não serem gerados novos fatores de dissabor nem de infelicidade procedentes de nós mesmos. O livro Entre os Dois Mundos nos chamando a atenção, justamente o quê? Da nossa responsabilidade conosco mesmo. Então a nossa conduta moral é que vai dizer a nossa tomada de decisão, certo? Porque todas as decisões existem para todos, os encarnados ou desencarnados, as escolhas. Então a nossa conduta moral é que vai levar para uma escolha X ou Y. Se eu tiver uma má índole, se eu tiver uma conduta moral quebrantável, né, é óbvio que a minha escolha vai ser aleatória, vai ser uma escolha irresponsável e vou sofrer por aquela situação. Agora, se eu tenho uma conduta moral inquebrantável, uma conduta moral que conduz a minha escolha sobre qualquer atitudes que eu devo tomar, eu devo tomar as atitudes corretas, seguindo as orientações de Cristo. Também eu falo muito com os companheiros os quais nós conversamos, e digo sempre o seguinte: na dúvida, na escolha, se surgir um questionamento para você, e se foi lhe dado, ou por Deus, ou pelos homens, que você tome uma decisão, e se você não souber, eu sempre digo aos companheiros o seguinte: para um pouco, entre em pensamento, entre em sintonia com Deus, com Jesus Cristo, e pergunte: Senhor, se o Senhor estivesse no meu lugar, farias o quê? Amigos, irmãos, a resposta ela vem na hora. Muitas das vezes não é a resposta que nós queríamos ter, mas ela vem, porque Jesus Cristo ele não deixa nenhuma pergunta sem resposta. Então esse conselho, né, eu sempre passo para os companheiros que nós conversamos. A decisão, ainda no livro Entre Dois Mundos, a decisão de ser feliz é inteiramente individual. Olha, a decisão de ser feliz, a escolha de ser feliz é inteiramente individual. Não cabe dúvida, não cabe razão, porque ninguém pode anelar para outrem, né? Ninguém pode desejar, ninguém pode almejar para outrem que se recuse a bênção que ele gostaria de oferecer. O que é que no livro Entre Dois Mundos, nessa página 178, está falando? Que justamente a decisão é minha de ser feliz ou não. É uma decisão individual, se eu quero ser feliz ou não. Se eu quero continuar sofrendo, ou se eu quero me levantar e ser feliz, e ter uma vida plena. Então, e ninguém vai almejar, ninguém vai fazer por onde que eu seja feliz, se eu não quiser ser feliz. Então é uma questão de escolha. Desse modo, o empenho e a luta para conseguir-se a harmonia que trabalha em seu favor deve constituir o primeiro movimento de todo aquele que anseia pela mudança da situação emocional. Então a gente tem que ansiar pela mudança da situação emocional, né? Nós somos seres em que variamos muito o nosso padrão vibratório, porque nós somos imperfeitos ainda. Então o nosso padrão vibratório ainda é assim, né? Ele não é uma constância,
Mas já diz aqui no livro que nós devemos continuar com a batalha para mantermos a situação emocional, seja física, econômica, como ele diz, social e espiritual, equilibrada. Temos que manter o equilíbrio. Somente, portanto, mediante esse esforço de renovação interna, combatendo as sombras teimosas teimosas que nos aninham na mente e dominam o coração, é que se instalarão as claridades impagáveis do bem-estar, que seja saúde e paz. Então a gente tem que ter essa luta conosco mesmo, certo? A gente tem que ver essa situação, a gente tem que ter atitude, para tomarmos as decisões. Eu não posso, se alguém me passa uma decisão para eu tomar, eu não posso repassá-la. É fácil, é muito fácil a gente passar, não, quem vai decidir é fulano. Se aquela situação cabe a mim, sou eu que tenho que decidir. Né? Eu não posso decidir sobre a vida de ninguém. Eu não posso, em hipótese alguma, né, ficar olhando, não, a fulano tal, não posso, certo? Por exemplo, um juiz de direito estudou direito, formou-se em advogado, fez o concurso, tal, chegou até o patamar de juiz de direito. O juiz de direito, ele simplesmente, ele vai pegar, vai dar a sentença, ele vai escutar o réu, a ré, certo? Ele vai escutar as testemunhas, as testemunhas, ele vai escutar o advogado de defesa, vai escutar a promotoria, né, que vai atacar o réu, a ré, de acordo, atacar entre aspas, tudo dentro da lei, né, e vai, no final, o corpo de jurado, o corpo vai decidir se absolve ou não absolve aquela ré ou aquele réu. O que é que o juiz de direito vai fazer? Ele vai aplicar a sentença de acordo com a lei. Então, juiz pode ser espírita, e por que não? Médico pode ser espírita, e por que não? Professor, como eu sou espírita, e por que não? Será se eu não estou em sala de aula mais? Será que quando eu estava em sala de aula eu fazia distinção? Não fazia mesmo. Agora eu fazia a minha profissão valer a pena. Eu ensinava de uma turma que eu saísse de uma escola pública com a rede particular, que é uma universidade, eu não fazia diferença. Então, são escolhas, porque se eu fizesse a diferença, eu estaria machucando alguém, certo? Eu estaria machucando alguém. Então a gente tem que ter essa noção, gente, de sempre estar observando as nossas posições, certo? Nós temos mais aqui, agora já são 8 horas e 16 minutos, né? Nós tínhamos colocado aqui, mas é isso que a gente quer que nós raciocinemos na noite de hoje. Que todas as escolhas, olha, e outra coisa, apareceu um perigo em nossas vidas. Fomos nós que colocamos esse perigo. Isso está no livro dos Espíritos. Fomos nós que colocamos esse perigo, ou foi Deus? Os Espíritos respondem que foi Deus. Mas não foi Deus. Não foi Deus que colocou o perigo para nos castigar, porque Deus não castiga ninguém. Fomos nós que pedimos que aquele perigo aparecesse para nós, para que a gente soubesse escolher e passar por aquela situação. Então, que nós possamos, queridos irmãos, nós possamos nos manter sempre em sintonia com Jesus Cristo, com os nossos amigos espirituais, com os nossos benfeitores, sempre manter sintonia com eles,
nós estamos passando por uma situação horrível, por essa pandemia da coronavírus 19. E vamos ter que passar, sim, e vamos passar. A história da humanidade já nos relata quantos problemas seríssimos nós passamos. E nós mesmos, em outras vidas, quantos de nós fomos queimados na fogueira da chamada Santa Inquisição, estamos aqui encarnados, contando a história. Então que nós façamos a escolha de ver o melhor deste isolamento social. É preferível, gente, que nós estejamos isolados, entre aspas, socialmente. Olha uma questão de escolha. Eu falo por mim. Eu prefiro estar. Eu tenho doenças crônicas. Eu prefiro estar trancado, entre aspas, no meu apartamento, como eu estou aqui fazendo essa live para vocês. É uma escolha minha. Uma questão física, que eu não posso sair por questão de doenças crônicas, mas há uma escolha minha. Eu prefiro estar aqui do que estar isolado numa UTI de um hospital, em que não vou ter direito de ver um parente para não passar o vírus aos demais. Então é escolha, não é destino. Tudo está programado. Agora cada um vai passar de uma forma. Leiam livros, assistam a filmes espíritas, assistam a filmes religiosos, educativos, programas educativos. Façam da sua casa, do seu apartamento, um circo, uma diversão para quem gosta. Agora, não esqueçam do momento da prece. Não esqueçam, para nós ajudarmos a espiritualidade maior, ajudarmos aos espíritos de luz que nesse momento estão ajudando ao planeta Terra, que nós possamos sempre ter esse pensamento: vai passar, porque, gente, vai passar. Muitos milhões no mundo desencarnaram com esse vírus. Nesse momento, milhões estão desencarnando, e são números, são pessoas que estão desencarnando. Então, nosso papel espírita cristã é estarmos em preces por esses espíritos que estão desencarnando por esse problema. É estarmos em prece pelos familiares que estão sentindo a dor da separação física. Nós temos um privilégio, não que Deus nos deu, mas que nós escolhemos, que é o privilégio da doutrina espírita, que nós sabemos que nós somos eternos. Então que hajamos assim. Vamos cooperar com Deus, vamos cooperar com Jesus Cristo. Eles estão fazendo a parte deles. Vamos cooperar com Ismael, nosso mentor espiritual do Brasil. Vamos cooperar com o Dr. Bezerra de Menezes, com outros e outros milhões de espíritos de luz que nesse momento estão ajudando. Vamos cooperar, gente. E já são 8h21, não teve nenhuma pergunta. Então, nós vamos encerrar a nossa live, a nossa palestra, agradecendo mais uma vez a Deus por tudo. Senhor Deus, querido, amado, Todo-Poderoso, Criador de todas as criaturas, amado Jesus, Filho de Deus, nosso irmão maior, abençoe-nos a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que neste momento, ó Mestre Divino, a Tua luz adentre em todos os lares deste mundo. A Tua luz chegue aos irmãos que vivem nas calçadas, debaixo das marquises, que não tem um pão material neste momento para saciar a fome do estômago. Ilumina-os, Jesus. Sacia a fome espiritual deles.
e tua, querido Mestre, a nós encarnados para levarmos o pão material também. Ilumina, Jesus, aos espíritos recém-desencarnados por essa doença e todas as outras doenças. Falamos a Covid posta em evidência por ser uma calamidade, Jesus. Mas confiamos em vós, que dará um basta nesse vírus. Abençoe a cada um de nós, que a tua luz permaneça conosco, hoje e por todo sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deus permitindo, nós nos veremos na próxima quarta-feira. Paz e luz para todos.